Oi, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Tecer Fio a Fio. Hoje a gente vai falar um pouco em que pé nós estamos dentro do nosso processo. Bom, essa semana a gente foi na psicóloga de novo, tivemos mais uma entrevista com ela. A semana que vem a gente vai de novo na psicóloga, e pelo que a gente entendeu é a última vez. A gente já tinha ido semana passada, ou seja, estamos indo várias vezes lá na vara da infância para ter essas conversas com a psicóloga. A cada semana a ansiedade só aumenta. Essas conversas, elas foram bem importantes, assim, porque desde então a gente tem conversado cada vez mais sobre tudo isso, né, sobre o perfil da criança, sobre o nosso desejo, todas as questões relacionadas à adoção, né. A gente teve que responder um questionário novo sobre diversas questões de foro íntimo, assim, mais relacionadas a como foi a nossa infância, como foi, ela queria saber Relacionamento com família, relacionamento como com a que era. família, as principais coisas, os eventos mais marcantes que a gente considera na nossa vida. Pensa, imagina, foi bem difícil responder isso, mas também foi bem importante, né, falar sobre tudo isso. Inclusive, em breve lançaremos um livro com todo esse relato, porque quase virou um livro, né? De tanto É que a gente verdade, falou. é verdade. E aí nessa conversa, por exemplo, dessa última semana que nós tivemos com ela nos chamou para falar em separados. Então, dona psicóloga, estou aqui para conversar em separado. Então, dona psicóloga, quando eu era uma sementinha, Brincadeiras à parte, foi bem tenso, porque a gente chegou lá e daí ela entrevistou primeiro o Cristóvão, falou sobre o relatório que ele fez, sobre a vida dele desde o nascimento até hoje, e depois de 1 hora e 15 minutos ela me chamou e daí fez a minha entrevista. Mas foi bem interessante, ela tinha pego o que a gente escreveu, e ela salientou algumas coisas que ela achou importante, e ela fez perguntas sobre os fatos que, para ela, remeteram alguma coisa no nosso relatório. e anotou um monte de Fez coisa. anotações e tal. Então, assim, ela está fazendo um estudo, uma análise sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, para poder passar para a juíza uma avaliação, né, psicológica da gente. Será que vocês aí que passaram ou estão passando por um processo parecido tiveram que fazer isso também? Porque a gente sabe que os procedimentos variam de comarca para comarca, né? Mas assim, de repente, alguém passou ou não por isso, porque é um processo bem burocrático, bem demorado. A gente está super angustiado com isso, assim, ansioso mesmo, porque cada vez é mais uma coisa nova que surge, assim. Então, a gente fez uma enquete essa semana, perguntando o que, que as pessoas queriam ouvir nos nossos vídeos, o que, que elas queriam saber sobre o nosso processo, né? E algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né? E fizeram sugestões. Então a gente vai responder algumas coisas. A gente tá assim, querendo mandar um vídeo por semana aqui no nosso canal e aproveitar e também pra gente é muito legal ter esse compromisso, porque daí toda vez a gente precisa estudar mais, procurar mais informações, se inteirar, pesquisar, para a gente estar bem mesmo consciente de tudo que estamos fazendo, assim. Então a primeira pergunta é: como estamos planejando educar o nosso filho? Até é engraçado porque eu voto num colégio, é um colégio particular, tenho boas referências dele, tenho alguns conhecidos que têm os filhos lá, né? No dia que eu fui votar, a gente chegou na porta do colégio, daí o Cris falou: é aqui que o nosso filho vai estudar? Eu falei: Mas enfim, a gente brinca assim, vai ser, será que vai ser nessa escola, tal escola? A gente conhece um monte de escolas bacanas assim. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, colégio público, universidade pública.
Eu estudei o primeiro grau e o segundo grau em escola pública, depois eu fiz terceirão, cursinho, né? E depois fiz faculdade particular. E aí a gente fica nessa coisa, vamos pôr numa escola particular, vamos pôr numa escola pública. Obviamente nós vamos pesquisar que escola é melhor e tal. Tem uma ideia aí, né, geral de que a escola particular é mais rigorosa, etc. A gente não tem também tanta certeza disso, enfim. Mas estamos, com certeza, queremos a melhor escola para o nosso filho. Isso é verdade. Sobre espiritualidade. Espiritual. Fala você então. A outra pergunta foi sobre não quero que publique isso. A outra pergunta foi. A outra pergunta foi sobre espiritualidade. Tá, não vou rir, vou segurar. A outra pergunta foi sobre religião. Perguntaram pra gente isso, assim. Acho que a gente pensa nisso mesmo, né? Até acho que esses dias a gente estava conversando alguma coisa sobre isso, porque eu fui criado dentro da igreja, né? Minha família, na família da minha mãe, é uma família que sempre frequentou a igreja. Para mim foi muito importante ter uma formação religiosa, ir à igreja, ir à escola dominical, né? Frequentar o grupo de jovens, fazer teatro na igreja. Então, isso tudo eu acho que trouxe uma carga positiva muito boa. Eu vejo isso como uma coisa importante para uma criança. Obviamente, quando as pessoas crescem, elas podem seguir o seu caminho, né? Ter uma opção diferente. Mas quando elas são menores, quando são crianças, os pais que têm que orientar sobre isso, né? Depois elas podem mudar essa opinião, podem mudar esse caminho, né? Mas a gente percebe e entende que precisa de uma formação nesse sentido, porque interfere, né, na personalidade da pessoa. A gente vai oferecer uma formação religiosa com certeza, mas depois ele que escolhe qual é a religião que ele quiser frequentar, enfim. Outra pergunta foi sobre a rotina doméstica, se a gente já tinha conversado sobre isso, e sim, já conversamos. Primeiro porque a nossa rotina doméstica vai mudar com certeza com a criança dentro de casa, né? Vamos ter que adaptar um quarto para receber uma criança, vamos ter que colocar uma cama para a criança, né? Vamos ter que mudar várias coisas dentro de casa. A gente costuma fazer comida em casa, a gente almoça normalmente em casa, né? Janta também quando não está trabalhando, né? Claro, a gente pede comida, a gente sai, come fora também, isso provavelmente é uma das coisas que vai mudar, mas também a gente come bastante em casa. A gente cozinha, né? Então, eu acho que A gente limpa a casa, a gente lava a roupa, passa a roupa, passa, faz faxina, enfim. faz compra no mercado, A né? gente não tem empregada doméstica, a gente não tem diarista, nada. Somos nós que cuidamos da casa, nós que fazemos tudo. A gente quer que o nosso filho seja participativo também, por exemplo. Ensinar a arrumar a cama, a colocar a roupa no cesto de roupa suja. Isso foi muito importante. Isso né? é a independência da pessoa, autonomia, né? Eu acho que não só por uma disciplina de saber que abriu tem que fechar, pegou emprestado devolve, bagunçou arruma, esses princípios tão gerais, né? Eu acho que isso traz uma certa disciplina, sim, mas isso é fundamental para que a pessoa cresça com autonomia, sabendo que precisa fazer suas próprias coisas e se virar, e acho que a gente precisa, para que seja uma criança independente, a gente precisa oferecer esse tipo de rotina para ela também. E a gente já respondeu a outra pergunta, né?
que é saber se a criança ia ter responsabilidades em casa. E é assim, eu acho que tem que ter responsabilidade, sim. Eu acho que tem que ter a responsabilidade do horário de estudar, do horário de poder ver TV, do horário de poder ficar no computador. Essas coisas eu acho que tem que ter responsabilidade, porque do horário que vai sair para brincar, porque tem que ter as coisas da criança, né? Ela tem que ter atividades. Eu acho que eu vou tentar, pelo menos, fazer com que o nosso filho faça algumas atividades, né? Vou fazer o pai dele e ele ir no parque, passear, correr, fazer exercício. Então, pessoal, não esqueçam de se inscrever no nosso canal para não perder os nossos vídeos. Manda seus comentários, os seus... E-mails, manda... recados, Isso, bilhetinhos. também. Nosso e-mail é tecerfioafio@gmail.com. Nosso blog é www.tecerfioafio.blogspot.com. Beijo e até a próxima. Até lá. Tchau! Tchau, gente.